Vamos lá. Então, o meu primeiro interesse foi estudar Sócrates e aí eu percebi que faltava mais alguma coisa, né? E aí eu fui ler, pesquisar sobre as obras de Sócrates, achei muita coisa boa e aí acabei indo para Nietzsche. Aí a primeira obra que eu li do Nietzsche foi, até escrevi aqui no livro, tá? Foi A Filosofia na Era Trágica dos Gregos, é um livro muito bom. Para quem vai estudar os pré-socráticos, eu recomendo, tá? Bom, o que eu vou trazer aqui, não sei se é uma reflexão, uma afirmação, provocação, pergunta, resposta, tá? Mas vamos começar pelo ateísmo, tá bom? Eu tive dois professores, cito aqui dois professores. Eu tive um que falava assim, ó, Nietzsche não é filosofia para jovem rebelde, tá? E isso já faz mais de 12 anos, tá? Que me falaram isso. Nietzsche não é filosofia para jovem rebelde. E a questão do ateísmo. Ah, você é ateu. Ateu de qual Deus? Já meu professor já fazia essas questões, tá? Então, parece que virou modinha dizer que é ateu, tá bom? É modinha hoje dizer que é ateu. Só porque viu lá uma frase na rede social e acha que é ateu, né? Viu lá uma frase do Nietzsche e acha que já sabe alguma coisa, né? Mas não é. Você tem que ler Nietzsche para você entender, tá bom? Eu considero Nietzsche ateu, mas o Nietzsche tinha fundamento na cabeça dele para dizer que ele era ateu, tá bom? Tá. E quais eram esses argumentos, esses fundamentos que Nietzsche escrevia, né, que eu considero ateu? Por exemplo, Nietzsche era ateu porque eu até coloquei aqui, ó, um dos argumentos, tá? Esses argumentos eram que, eu estou colocando aqui de maneira bem simples, era de que o cristianismo, a religião, a moral, a ideia de Deus enfraquecia o homem. O homem era um animal de rebanho que negava a vida terrena em prol da vida celestial, tá? Enfim, era isso. No geral, assim, né? A filosofia do Nietzsche era isso. Então, junto a esse cristianismo, tinha a filosofia platônico-socrática, né? Em uma das obras, Nietzsche vai dizer que Platão que separou alma e corpo, tá? Com o mundo das ideias, agora você tem um mundo real, tá? Que é um mundo da mentira para Platão, tá bom? E você tem o mundo das ideias, que é o mundo verdadeiro. E aí você junta isso com o cristianismo, e aí você tem a base de uma sociedade. Base, eu tô colocando assim, tá? A base social, que é isso, tá? E esses valores enfraquecem o homem. Por que corpo e alma separação? Porque agora você vai negar o corpo, você vai negar os sentidos em prol de um valor superior de algo maior, tá? Então, basicamente essa a filosofia do Nietzsche, tá? Você vai pega qualquer livro do Nietzsche aleatório, abre e você vai lá ver, né, geralmente contra o cristianismo, tá? Vamos lá. Aí eu coloquei assim: por isso sugiro vocês lerem alguma coisa do Nietzsche e não ficarem só no meio de argumentos e refutações, sem pelo menos ler alguma obra de Nietzsche. Vamos dizer assim, né? Nietzsche critica Platão, Sócrates, a razão e o conceito de verdade, fora outras obras e aforismos. Ou seja, dá para discutir muita coisa em cima das obras do Nietzsche, tá? Agora vamos aos problemas. Tem alguns erros do Nietzsche, tá? Tem um erro do Nietzsche que é a questão do sofrimento, que eu vi no YouTube, que o nome do vídeo é O Erro é Ter Medo do Sofrimento, a filosofia de Nietzsche, que é do canal Mundo Cultural. Muito bom, tá? Recomendo. Então é um dos erros do Nietzsche. Outro erro do Nietzsche que eu considero é a questão da origem, tá bom? A origem. Como assim a origem? Os gregos, o mito, dava uma origem para o cosmos. Você tinha lá
Cronos e Zeus na origem do cosmos, criando tudo. Na Bíblia você tem o verbo, você tem a palavra que cria as coisas, você tem o Gênesis, né? Deus fala, faça-se o mundo, e o mundo apareceu lá. Então, através da palavra, Deus criou. E aí você tem Charles Darwin, na origem das espécies, falando da evolução do homem. Fora a teoria do Big Bang, etc. Só que Nietzsche não dá essa origem do cosmos ou do homem. Nietzsche dá apenas a questão do acontecimento. O homem é um acontecimento e tem que viver esse acontecimento. É isso. Então, Nietzsche não dá a origem das coisas. Não tem uma origem, não tem um criador, não tem nada. Ele só fala que é um acontecimento necessário. Tá? Dito isso, vamos lá. Ou seja, para Nietzsche o homem está aí, seguindo em frente, em direção ao devir. E tudo que é moral ou religioso é determinismo, e determinismo atrapalha o devir do homem. Aí eu coloquei assim, pelo menos foi o que eu entendi em algumas poucas obras do Nietzsche, tá? Todo determinismo, enquanto moral e religião, leva julgamento e responsabilidade, tirando do homem a inocência do devir. Tá. Nietzsche quer criar um homem livre, tá bom? Um homem que não tem determinismo, que nada o determina. Um homem plenamente livre, de maneira inocente, diferente de Sartre. Em Sartre, o homem é livre, mas tem o peso da existência, o peso de tomar decisões pelos seus atos. Já fica uma discussão boa aí, tá bom? Vamos lá. Aí, voltando aqui. A respeito da origem, Nietzsche diz que o homem é uma fatalidade, é uma necessidade. Fatalidade e necessidade de acordo com as nossas traduções aqui para a língua portuguesa. Tá? Foi o que traduzido para nós. Também pode ter outra interpretação que não corresponde à origem do homem, do mundo, do cosmos. No original, a tradução grossa do alemão é: o indivíduo é um pedaço do destino, para frente e para trás. Também uma necessidade. Pesquisando no Google, necessidade é a ideia de algo que é obrigatório, que não pode ser diferente e é indispensável para a vida, né? No espanhol, o homem é um fragmento do destino. Já na língua inglesa, é uma fatia do destino. Beleza, encerrei aqui a questão da origem das coisas, do cosmos e do homem. Nietzsche não dá essa resposta, pelo menos as obras que eu li. Agora vamos lá. O eterno retorno. Tá? Nem o tal de eterno retorno, como nomearam os intelectuais, sim, nem o eterno retorno, explica a origem do cosmos. O eterno retorno é você viver a mesma vida infinitas vezes. Isso falando eu de maneira bem simplória, até porque o eterno retorno me parece que só tem 2 aforismas na Gaia Ciência. Tá? Aí vamos lá. O eterno retorno fala também contra o próprio Nietzsche. Assim como ele fala que o mundo ideal de Platão é indemonstrável, também sua filosofia do eterno retorno também o é indemonstrável pela ciência. Tá? Assim como também critica o conceito de ser em Parmênides, dizendo ser jogo de palavras e lógica vazia, também podemos afirmar que o eterno retorno é um jogo de palavras. Tá? Mas também aí a gente não pode cair nessa falácia que tudo é um jogo de palavras. Tá? Senão não tudo vira relativismo. Mas, aí eu escrevi, mas o que temos em filmes, livros fictícios são multiversos, filme de volta no passado, de volta no futuro, enfim, né? Agora, saindo da questão da origem, entrando no problema da moral, vamos lá, o que eu penso? Aí eu coloquei. Praticamente, na prática, é impossível a sociedade sobreviver sem algum valor moral, por mínimo que seja esse valor moral.
independente do que interpretamos como valor moral ou princípios, né? Podemos ter, aí eu coloquei, eu coloquei assim, podemos ter o argumento de que os valores e princípios morais podem ser vendidos. Não é essa a questão. A questão é como fundamento da sociedade. Valor moral como fundamento da sociedade, tá? Aí eu coloquei assim, por exemplo, a obra Genealogia da Moral. A obra Genealogia da Moral é uma obra que eu aconselho você ler, tá? E ele vai falar que a origem do bem e do mal surge através de uma aristocracia, através de uma luta entre a aristocracia e o povo pobre ali, né? Que a aristocracia era boa, bela, e a ralé criou o termo de mal, ruim, para ofender a aristocracia. E daí surgiu a moral. Enfim, tá? Aí eu coloquei assim: para Nietzsche, a sociedade é fundamentada na ideia de bem e mal, corpo, espírito e religião. É que isso atrapalha o devir do homem. O homem é devir. Porém, se pensarmos só no devir, a humanidade deixa de existir. Tá? Pois, para tudo existe princípios e valores. Por exemplo, uma boa música. Para você tocar música, você não toca de qualquer jeito. Você vai seguir um campo harmônico. Você vai seguir as notas musicais. Você vai seguir um ritmo. Depois de estudar, de se aprimorar, aí você vai ter o seu espírito criativo para dentro daquela nota musical você criar suas músicas, tá? Como é que nós íamos ter obra hoje de Beethoven, Bach, etc? Só tocando de qualquer jeito não dá. Os caras estudaram, treinaram, né? Renunciaram, tiveram valores, princípios. Não faz sentido, tá? Ou seja, na minha visão, os valores morais e princípios não atrapalharam a criação, não atrapalharam o devir. De Beethoven, o Richard Wagner, tá? Não atrapalhou, tá? Para o cara tocar um piano, muita gente teve que levantar cedo, construir o piano, teve que ir lá treinar, enfim, tá? Precisou pagar as pessoas, tá? Então precisa de valores a sociedade, não dá para você negar, tá bom? Mas os valores cristãos, tá? Então vamos tirar os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não furtar, tá bom? A sociedade não subsiste. É isso, não faz sentido. Uma crítica ferrenha ao cristianismo. Mas deixa o homem fraco, não sei o que. Se todo mundo virar o super-homem, cada um tem bilhões de pessoas no mundo, cada um tem um valor moral, fica difícil, tá? Imagina eu ter um valor moral que eu vou sair cuspindo em todo mundo. É meu valor moral, vou cuspir em você. Não faz sentido, tá bom? Aí, vamos lá, né? Aí eu lembrei do Émile Durkheim, tá? Émile Durkheim vai dizer que estudamos, trabalhamos, cumprimos deveres de maneira coercitiva e que isso foi dado para nós temos que cumprir, tá? Veja, o Émile Durkheim, ele está falando dos fundamentos que estão aí, que eu não pedi para estudar língua portuguesa, eu não pedi para estudar naquela determinada escola, eu simplesmente tinha que obedecer meus pais, minha mãe, tinha que comer aquilo que me davam sem eu questionar, sem nada, só simplesmente. Então, mas você vai fazer o quê? Não dá. O que você quer? Você quer fazer o quê? Quer colocar duas pessoas no meio de uma ilha e ver o que elas criam, ver o que elas fazem a partir do nada? Só se tivesse esse tipo de experimento. Então, mas a partir do momento que você está nessa sociedade, não tem como você inventar outra sociedade, né? Não tem como. Você já tem a noção de linguagem, você já tem algumas noções, tá? E, por exemplo, time de futebol. Quem nasce em São Paulo é obrigado a torcer por Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos.
Ah, mas se eu for para outro país, a mesma coisa. Você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que seguir um padrão. Você vai atravessar a rua, você vai ter que olhar o farol. Não tem jeito, é isso. Ah, mas eu não pedi. Mas o Emily Durkheim falou que eu não pedi. Ninguém me perguntou se deveria ser assim. Pois é. Então tá tudo aí. Então é a mesma coisa. Não dá pra você mudar alguma coisa, tá? Aí né, enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Resumindo, a sociedade enquanto devir nietzschiano não sobrevive na prática. Não sobrevive. Assim como a ideia de super-homem. Tá? Vamos lá. A ideia de super-homem Nietzsche pode ser muito perigosa, dependendo da interpretação e intenção do sujeito, o que poderia levar a uma eugenia e genocídio em massa. Tá? O que pode ser relativo à ideia do super-homem é também um cara forte pode se tornar fraco, e um cara fraco pode se tornar forte fisicamente e financeiramente, que é uma questão relativa, tá? E aí Nietzsche era muito contra Sócrates. Só que eu vou dar uma receita de Sócrates aqui, né? Que eu li Sócrates, tá? Sócrates dava a receita para ser forte: trabalhar, estudar, fazer exercício físico. Ou seja, uma ideia que dá para colocar em prática no mundo real. Essa receita deixa o homem saudável, forte e belo. Tá bom? E aí eu coloquei assim, ó: super-homem e devir não se combinam quando se exige renúncia. Porque se o corpo fica parado, o corpo padece. Ou seja, para o cara ser forte, o cara precisa treinar, precisa seguir dieta, precisa seguir regra. Enfim, uma série de coisas. Precisa renunciar. Mas a gente é contra a renúncia. Tipo, você vai viver só pelo devir aí que nem um doido. Não dá. Você precisa passar no médico às vezes. Você precisa beber água. Você precisa seguir regras. Você precisa... Não tem como, tá? Vamos lá. Por exemplo, Nietzsche combatia as ideias. Mas se o super-homem... Mas como o cara poderia ser um super-homem tendo as próprias ideias da cabeça dele? Né? Tendo os próprios valores da cabeça dele? Né? Se são bilhões de pessoas, não dá para ter bilhões de valores. Precisa de ter valores universais. Tá? Então a sociedade ela sucumbe, tá bom? Se não tiver princípios e valores. Enfim. Agora vamos lá. E assim, né, para terminar, né? Se não tivermos valor moral, a gente não tem torta de morango. Para a torta de morango ser feita, precisou ter valores e princípios. Tá? Precisou se construir uma casa, ter um bujão de gás. A pessoa, quando ela sai da casa dela para ir em direção à padaria, muita gente, o trânsito, ela teve que respeitar o trânsito, o motorista respeitar o trânsito, tá bom? O motorista respeitar a pessoa que sai da casa dela para ir para a padaria fazer um coisa de morango. Ela precisou ter princípios para fazer aquilo, lavar as mãos, tá? Então não faz sentido não ter valor, tá bom? Então é isso, tá? Tem vídeos muito bons da Scarlett Martin, que é especialista em Nietzsche. Tem da Viviane Mosé também, que eu super indico. Enfim, né? Tem muita coisa do Nietzsche aí. Mas o importante é você ler os livros. Ler algum livro, ler uma obra, tá? Então assim, eu tenho que ser um especialista para entender. Não, vai lá, lê as obras do Nietzsche, tá bom? Ler é muito bom, cara. É isso aí. Obrigado aí. Tamo junto.